Está começando o Frederic Campus, um programa sobre projetos de extensão, projetos de pesquisa, empresas júniores, PETs e diversas outras iniciativas realizadas na UFSM-FW, por meio de conversas com professores, estudantes, técnicos e terceirizados da instituição. Para saber um pouco do que é feito no campus, o momento é agora. Boa tarde, aqui quem fala é Felipe Lima e está começando mais um Frederic Campus, o programa de entrevistas que conversa um pouquinho com algumas personalidades daqui do campus. Nosso convidado de hoje é o professor Emanuel Araújo Silva, do curso de Engenharia Florestal. Ele que é mestre em Ciências Florestais pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e é doutor em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria. Boa tarde, professor Emanuel. Boa tarde a todos. O professor Emanuel, no momento, está à frente de 2 projetos no DEF, o Departamento de Engenharia Florestal, como coordenador. Professor, gostaria que você explicasse brevemente os resumos e os objetivos dos projetos. Podemos começar com o projeto HidroGuard, Sistema Integrado de Monitoramento, Previsão e Alerta de Inundações? Tá, esse projeto ele iniciou em relação à demanda que o Rio Grande do Sul teve, né, relacionada às enchentes, em 2024, se eu não me engano. Eu ainda não estava aqui, né? Eu sou de Recife, né? Mas a gente acompanhou, né, pela televisão o desastre que foi, né, relacionado às enchentes naquele ano. Então o projeto surgiu mais com esse foco, né, da gente tentar contribuir, né, com um sistema de alerta de cenários que possibilitem a população ou a iniciativa civil, né, de criar um mecanismo de aviso, né, para a população que vive nessas áreas um pouco mais críticas, né? Então, para a gente tentar se antecipar a esses desastres, né? Então, foi basicamente essa a nossa proposta, né? Então, é uma proposta que já foi aprovada pelo CNPq, né? Então, a gente tem recurso, né, para se utilizar, né, com base nessa proposta. E acho que é isso, acho que foi basicamente isso, né? E sobre os objetivos os objetivos do projeto o AgroVision AI, plataforma inteligente multimodal para contagem, segmentação e diagnóstico agropecuário com Deep Learning em imagens aéreas e terrestres. Essa já é uma iniciativa um pouco mais recente, né, que eu vejo que há uma crescente demanda relacionada ao uso de inteligência artificial, tá? Principalmente no campo, né? Então, como eu sou da área da engenharia florestal, né, e permeio ali em outras áreas também em função da minha especialização, né, no doutorado, com sensoramento remoto, então vejo que a demanda do agro, ela está muito voltada e muito ligada a essa questão da inteligência artificial. E aí, por isso foi que surgiu, né, esse projeto também, que a gente também está tentando aí fomentar, né, dentro de alguma perspectiva de recurso, para se utilizar da inteligência artificial e deep learning para apoiar, né, o agro de uma forma um pouco mais, digamos, moderna, né, para auxiliar produtores, né. O início dele começou com oliveiras, né, até faço um adendo aqui, que é uma dos assuntos que a gente vai comentar também no evento que vai ter do Pint of Science, né. Então eu fui convidado para falar também a respeito de um pouco, né, desse projeto, e ele tem esse objetivo, né, de utilizar a inteligência artificial para apoiar o agro, né, tanto a parte logicamente agrícola como da parte florestal também. Separei algumas perguntas, né, mais específicas para o AgroVision aí. A primeira é: como será garantida a qualidade e diversidade da base de dados, especialmente considerando diferentes culturas, condições climáticas e variações de iluminação nas imagens? Então, como eu falei, teoricamente, né, ele pretende ser uma plataforma multimodal, né? Então, para cada cultura vai ser treinado um modelo, né? Então, por exemplo, a gente já tem treinado ali de oliveiras, né? Então, a gente treinou com base em 3 voos, né, de drone, numa perspectiva de 5.500 oliveiras, né, em diferentes voos, né, de altura. Então, a gente treinou esse modelo. Logicamente que o modelo ele só serve para a oliveira. Então, a gente já está treinando um modelo para milho e também um modelo para eucalipto, né? Então, cada cultura vai ter seu modelo, né? Não tem como a gente
treinar o modelo para que ela atenda todas as culturas, né? Em relação às diferenças relacionadas à iluminação, por exemplo, a gente sempre, no sensoramento remoto, quando a gente utiliza drone, a gente sempre tenta se utilizar de voos em uma janela de espaço de horário. Então, geralmente, a gente voa ali entre 10 horas e 2 horas da tarde, para poder, né, logicamente, ter essa condição de tempo relativamente normalizada. E para evitar sombreamento, né, porque imagina, se eu for voar ali com drone às 4 horas da tarde, a gente causa um sombreamento, né, dependendo da cultura. Então, a gente tenta normalizar isso aí. Como você pretende lidar com o trade-off entre precisão e desempenho computacional, especialmente pensando em aplicação prática no campo? Exemplo, assim, o processamento em tempo real ou embarcado. Isso é um problema porque quando a gente fala em trade-off, né, a gente, dentro da perspectiva, digamos, em tempo real, né, a gente precisa ter, né, uma base de dados interessante, porque, querendo ou não, é como eu falo sempre nas aulas, né? A inteligência artificial não é inteligente, né? Inteligente é a gente, né? A gente que treina a máquina, né? Então, para a gente ver a questão da precisão, é importante, né, que todo modelo, logicamente, ele tem que ter as anotações bem características, né? Então, eu preciso treinar a IA, né? Só que eu preciso ter esses dados confiáveis e de qualidade. Então, se eu treinar a IA com dados ruins, ela vai aprender com os dados ruins. E dentro dessa perspectiva um pouco mais... que agora me fugiu a palavra que você falou sobre... Não online, não é... Trade-off? Não é o trade-off, é o... Desempenho... Ao vivo, né? Tipo ao vivo, né? Então, então pra gente... treinar, né, e modelar essa parte mais ao vivo, digamos assim, a gente precisa de computadores, né, que tenham essa capacidade de desempenho da gente estar trabalhando em cima disso, né. Então, para a gente treinar também, a gente precisa ter essa parte do hardware bem associada, né. Senão, não vou passar aqui 3 semanas para treinar um modelo, né. Então, a gente tem todo um conjunto, né, entre pessoas, o modelo em si e o hardware para poder ajustar a precisão, validação, tudo isso dentro de um conjunto do sistema, né? De que forma os modelos serão integrados no pipeline? Eles atuarão de forma independente ou haverá algum tipo de arquitetura híbrida ou sequencial? Então, a ideia, teoricamente, eu já criei um aplicativo, digamos assim, uma aplicação, onde o usuário vai escolher qual tipo de cultura ele vai querer que o modelo seja utilizado, né? Então, vai ser uma arquitetura bem multimodal, digamos assim, com vários modelos ali inseridos, e o próprio usuário ele vai selecionar qual tipo de cultura ele está querendo identificar, contar, segmentar linhas de plantio, ou falhas de plantio também. E a partir disso, né, o software ele vai indicar o melhor modelo para aquela cultura, né, que o usuário quer desenvolver. Então, seria basicamente isso. Ainda está em fase inicial, né? A gente está ainda na fase de treinamento de algumas culturas, mas essa é a ideia da gente criar vários modelos, mas dentro da perspectiva única de software. Quais serão os critérios para a escolha do melhor modelo em cada tarefa? Apenas métricas quantitativas ou também fatores como interpretabilidade e custo computacional? Essa é uma boa pergunta, né? Existem algumas métricas, logicamente, que a gente utiliza para identificar qual tipo de modelo é o mais adequado. Como, por exemplo, F1 Score, precisão, o acerto em relação à anotação que a gente faz. Mas também ter esse outro lado, né? Não adianta... Porque, querendo ou não, o agro ele é muito rápido, né? Dependendo da cultura, daqui a 1 mês, 2 meses, já muda totalmente o cenário, né? Então, também não adianta a gente for treinar um modelo e passar 1 semana, 2 semanas rodando, né? Então, o usuário ou o proprietário daquela área não vai querer uma demora em si, né? Porque aí já perde a função da utilização de um drone, né, que percorre uma área grande
né, adquire várias informações e você fica ali 2, 3 semanas para desenvolver um resultado, né? Então, em relação à métrica, vai ser basicamente isso, mas a gente também tem que ver essa questão do tempo, né? Então, por isso que é onde entra o hardware também, né? Mas é uma coisa que eu terei que ver depois como eu vou implementar, né? Porque quando a gente roda um modelo, por exemplo, estava rodando um modelo agora essa semana, eu estava com 6 dias no meu computador rodando, porque como eu estou fazendo justamente isso, né? Comparando qual o melhor modelo, qual a melhor arquitetura para contar, por exemplo, as oliveiras, né? Então ele ficou lá 6 horas rodando 24 horas, 6 dias rodando 24 horas, e para depois a gente dizer, ó, o modelo tal é melhor, né? Mas dentro dessas métricas, né, de acurácia, precisão, erro também, né, que a gente também tem a questão do erro. E tem que ver também o tempo, né? Eu ainda não escalei, né, a questão do tempo, mas é um fator também importante, né? No caso da estimativa de peso animal, quais variáveis visuais ou proxies serão utilizadas e como será tratada a variabilidade entre raças, idades e condições corporais? Isso também é uma iniciativa recente, né, que a gente está querendo trazer também. Hoje existe muita dificuldade porque os proprietários às vezes não têm uma balança ali específica, né, para pesar os animais, né? Então já existem algumas iniciativas, né, de modelos, né, que fazem esse tipo de trabalho. Mas a ideia é justamente pegar, por exemplo, imagens, né, que a gente consiga extrair comprimento, né, do animal, talvez altura, né, se a gente considerar que o sensor, né, ao invés de ser de um drone, seja numa câmera, né, um celular, por exemplo. Então, comprimento, altura e largura, tá? Agora, lógico, né, a gente fala muito de IA, tudo, né, mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de fazer as coisas de campo, né? Então, para eu poder estimar, né, por exemplo, o peso do animal, eu também tenho que ter as relações dele de campo, né? Então tem que ter o peso real dele para poder fazer o treinamento, né? Então a perspectiva é essa, é juntar essas variáveis, tá? E o modelo, logicamente, com o resultado real, ele vai estimar a melhor métrica, né? Que seja interessante para estimar o peso com base numa acurácia aceitável. Então, à medida do possível, essa é a nossa ideia, né? Lógico, em relação à mudança, por exemplo, de raça, então, cada modelo vai ter que ser dentro de uma perspectiva diferente. É igual, como eu sou da engenharia florestal, é igual, por exemplo, eu criar um modelo para detectar, por exemplo, eucalipto. Então, se eu criar um modelo com eucalipto de 3 anos, ele não vai atender, por exemplo, quando o eucalipto tiver uns 15, tá? Alturas diferentes, copas diferentes, né? Então, isso fica bem evidente, né, quando a gente utiliza um modelo único para diversas mudanças, né, de estrutura, por exemplo, quando eu estou falando de árvore, né, de copas, por exemplo. Isso vai acontecer com os animais também, né? Então, o mesmo modelo, por exemplo, para um determinada espécie não vai servir para o outro, né? Então, cada modelo tem que ser treinado de uma forma um pouco mais individual. Existe um plano para escalabilidade e transferência tecnológica? Um exemplo aqui é transferir o pipeline software, API ou produto comercial? Se sim, e quais seriam os principais desafios nessa etapa? Essa é uma parte importante que eu ainda não escalei, né, digamos assim, mas é uma coisa que eu tô querendo buscar, porque quando a gente faz muita pesquisa, a gente esquece um pouco da parte e agora, né? Vamos botar essa pesquisa para entrar digamos, no setor, né, comercial ou na vida do cotidiano das pessoas. Primeiro a gente precisa realmente ter alguns parceiros, né, para ir escalando isso aí, ó, realmente faz sentido, não faz sentido, para depois pensar numa questão mais um pouco comercial, digamos assim, né. Como eu estou muito inserido na universidade, a gente fica um pouco perdido nessa hora, né, porque a gente não tem essa visão ainda comercial, né, digamos assim, de levar o produto, né, já para fazer essas validações, né. Mas a gente recebeu, por exemplo, a ProInova, né, a Pró-Reitoria de Inovação, então já existem algumas ideias aí para a gente ser auxiliado nesse sentido, né, de começar a fazer algumas parcerias, né, para poder levar, né, esses produtos para fora da universidade, que isso que é o interessante, né, a gente faz pesquisa, mas é interessante que a gente leve esses produtos para
para contribuir com a sociedade, né? Que esse é um dos objetivos da universidade, né? Mas ainda estou um pouco cru nesse sentido, né? De trazer uma escalabilidade para fora da universidade, né? Perfeito. Professor, nós já estamos chegando ao fim e eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quando precisar, estou à disposição aí. Obrigado aí mais uma vez. Esse foi Emanuel Araújo Silva, professor do curso de Engenharia Florestal e coordenador de 2 projetos no DEF. Eu sou Felipe Lima e me despeço. Até mais. Esse foi o Fredericampus, um programa sobre projetos de extensão, projetos de pesquisa, empresas júniores, PETs e diversas outras iniciativas realizadas na UFSM-FW.